e espero aprender alguma coisinha hoje convosco. Então, Zizi, o que é que nós vamos tratar hoje? Então, nós estávamos falando sobre a construção das perguntas, né, sobre a formação da aprendizagem, né? Então, a última perguntinha de aprendizagem estava correlacionada a, se eu não me engano, eu vou rever aqui, mas é como aprendemos, né? Vou rever aqui, só um minutinho. Quando procuras, essa é uma pergunta muito frequente quando eu, nas palestras, né, nas minhas conversas, eu pergunto o que é que querem saber, as pessoas dizem, mas como é que? Esse como, eu respondo de duas maneiras. A primeira, leva-me para a tua sala de aula e contigo vamos descobrir como na tua sala de aula. A outra resposta é uma resposta mais arrogante. Eu respondo, vai ler. As teorias da aprendizagem estão aí. O como está na teoria, só que não está na prática, claro. Quando eu ouço falar de escolas montessorianas, da escola moderna, Waldorf, etc., nada daquilo que Steiner, Freinet está plenamente realizado. Portanto, é preciso voltar à leitura, mas numa perspectiva praxeológica, ou seja, não é ler por ler para tirar um diploma, ser doutor, não, isso não adianta nada. Aliás, isso até é prejudicial para as crianças, porque os professores que leem muito, que sabem muita teoria, vão para a universidade, e na universidade ficam lá, na bolha, e seria muito mais útil ficarem nas salas de aula, pondo em prática aquilo que a teoria nos diz. Agora, eu poderia encerrar esta introdução ao como se aprende, citando Jerome Brunner, que foi um dos grandes seguidores de Lev Vygotsky. Ele condensou praticamente todas as teorias da aprendizagem, praticamente todas. Ele faleceu muito velhinho, já com 90 anos, há cerca de 2 anos atrás. Eu adorava aquele homem. Então ele diz que a aprendizagem, para acontecer, né, a partir das teorias todas, desde os primórdios do século XX, que a aprendizagem tem que ter 5 características. E, portanto, podemos partir daqui para procurar o como. Ela tem de ser significativa. Fala-se aí da aprendizagem significativa, do objeto, etc. Bom, tem que ser integradora. Né? Fala-se aí de educação integral, mas não se faz nada, né? É só blá blá blá, congressos, seminários, enfim. Depois tem que ser diversificada. O princípio da individualização, o princípio da personalização, não do empreendedorismo nem dessas tretas, mas o sujeito da aprendizagem, a diversificação. Portanto, não pode haver professor sozinho em sala de aula, com planejamento de professor, tentando ensinar a todos ao mesmo tempo. Não, diversificação. Então, significação, integração, diversificação, okay? Depois, autonomia. Ela tem que ser autónoma, não é? E tem que ser socializadora. O que é que significa socializadora? Digamos que é o momento da avaliação sumativa. É o momento da avaliação, da verificação da aprendizagem, partilha, comunicação, significação, integração, diversidade, ser ativa, autónoma, ativa. Fala-se muito em aprendizagem ativa. Onde é que está a aprendizagem ativa? Valha-me Deus. Mas nós vamos vê-la. Próximo ano vamos vê-la. E, finalmente, a socialização da aprendizagem, através da qual a informação recolhida, transformada em conhecimento, se concretiza numa ação, que pode ser teoria também, mas que é uma ação, ou seja, saber em ação, competência. E ponto final. Já falei demais. Então, partamos
destes 5 princípios para... Acho que estamos em guerra. Para conversarmos sobre o como se aprende. E depois, o como sabemos que aprendemos está ligado a esta, porque é a socialização, não é? A verificação das evidências de aprendizagem. Eu fico espantado, perdoai só mais um minutinho, eu fico chocado com o facto de nós termos tão bons teóricos e eles se perderem na bolha de teoricismo e não serem úteis. São inúteis, totalmente inúteis, porque eles sabem o como na teoria. Porquê é que não partilham? Porquê é que não transformam esse saber numa ação? Porquê é que eles não desenvolvem evidências de aprendizagem? Porque eles não aprenderam. Eles puseram na memória, neste caso na memória de longo prazo, vão recitando, blá, 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 fulano disse isto, e o Vygotsky disse aquilo, e o Piaget disse o outro. Para que é que isso serve? Para que é que isso serve? E andamos nós pelos congressos, seminários, a ouvir essa gente que não sabe o que diz, porque não sabe fazer. Mas no próximo ano vão fazer. Vamos convidar toda essa gente boa, porque é gente boa. Os meus maiores amigos são teóricos. A começar pela Maria Montessori, não é? Ou pelo Dewey, ou pelo Anísio Teixeira, são teóricos. Eu adoro. E adoro os teóricos vivos. Respeito o António Novo, o Pedro Demo, são homens maravilhosos, mulheres maravilhosas. Os outros é melhor eu não falar. Zizi, manda-me calar, senão já sabes. Zé, a perguntinha é correlacionada a como sabemos que aprendemos. Então, é no como, mas é como sabemos que aprendemos. Então, a gente está nessa construção desse diálogo em como sabemos que aprendemos. Olha, sabemos que aprendemos quando nos manifestamos socialmente na relação com outros que também creem ou precisam de aprender. Então, aquilo que eu mais gostava na Escola da Ponte era exatamente o momento das comunicações, que as crianças se inscreviam para, no final do dia, apresentar aos outros colegas aquilo que tinham supostamente aprendido. E aquela conversa era de tal modo importante que todos aprendiam. Eu recordo, e é muito conhecida, a história do viveiro para pássaros. Foi 1h30 de debate em que os 7 lá da FEBEM apresentavam e as crianças e os professores que estavam a assistir levantavam a mão e diziam, não entendi. Portanto, isso, e então vinha o outro dos 7 e explicava. É essa dinâmica que prova, ao final, se aquilo que eles fizeram foi ou não foi conhecimento aplicado, ou seja, evidência de aprendizagem. E lá se verificou que havia muitas evidências de aprendizagem, muitas. Quando o mais velho pega num metro de madeira e diz, eu vou explicar o que é a proporcionalidade direta. Sabem o que é uma escala? Olha, falando assim, ele disse, olha, vamos ver, cada centímetro aqui equivale, na realidade, a não sei quantos, meio metro. E pegou num metro, chamou um aluno, um colega, e foi verificar a escala. Ele aprendeu. É uma evidência, porque ele leu a informação, testou a informação e partilha. Como é que sabemos? Partilhando e não fazendo provas, que não prova nada, que é competição negativa entre alunos e muito menos nota, é uma porcaria de um hábito que, lá começo eu. Bom, eu disse porcaria, não disse mais nada, portanto vou-me calar. A partir de agora só se sai besteira. Não dá para aguentar 56 anos perdidos, não dá. Então, meus amigos e minhas amigas, a partir de janeiro vai
vai ser outra coisa. Se quiserem, poderemos falar disso hoje também. Vamos ver. Eu tenho uma questão, amigo Zé. Como que nós conseguimos identificar, né? Nós sabemos que temos a evidência de aprendizagem no como sabemos que aprendemos. Mas como nós podemos identificar essa construção de aprendizagem de uma forma de relação? Que dispositivos nós podemos utilizar? Queria trazer um pouco essa reflexão sobre essa construção, porque nós sabemos que é pela relação que nós aprendemos, nós sabemos que nós aprendemos quando nós vemos a evidência de aprendizagem, mas como é que pode ser demonstrado isso? Como é que nós podemos mostrar, principalmente, por exemplo, na educação tradicional, a prova, a nota, a aula, ela denota essa construção do quê? Do que seria o sabemos, embora nós sabemos que isso não tem nada a ver, claro. Mas como é que nós mostramos isso nessa construção de inovação, de mudança, de mostrar que está acontecendo saber sobre essa aprendizagem? Como tu dizes, através da prova nós não verificamos conhecimento. Verificamos a capacidade da retenção de informação na memória de curto prazo. Como eu tenho dito, se aplicamos uma prova em janeiro e a criança, o jovem, numa escala de 0 a 20, alcança 1, 11 ou 12, se aplicarmos essa mesma prova em fevereiro, a mesma prova, ele vai alcançar 8, 7, se pusermos em março, ele vai alcançar o 5, e quando fizermos a aplicação da mesma prova em dezembro, é 0. É essa a característica básica do instrucionismo. Por isso é que eu digo que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, conhecido por IDEB, não é um Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É um índice decoreba, não é a comunicação na Educação Básica. Decoreba. É a prova do Brasil mais o fluxo. Mas o fluxo, o que é este fluxo? Não há fluxo. Há desenvolvimento, há processo. Não há fluxo, porque não há ano, nem ciclo, nem nada disso. Só existe porque convém a alguém. Eu não vou entrar por aí. E teria de entrar na sociologia da educação. Vamos lá. A tua pergunta é objetiva. De que é que a gente serve? Na ponte, que a ponte é um fóssil. A ponte tem quase 50 anos. Não vou argumentar com a ponte. Mas na ponte, dentro do princípio de que a pedagogia é arte e ciência, nós somos muito artesanais. Nós pegamos na prova e damos a volta à prova. O que é que nós fazíamos? Dois tipos de avaliação, que era a mesma avaliação, com prova. A primeira era a prova de itens propostos pelos alunos. Ouviram bem? Itens, perguntas, propostas pelos alunos. O que é que isso dava como resultado? Que eles iam estudar determinada matéria, fixavam a matéria, continuava ainda no domínio do instrucionismo, e colocavam uma pergunta sobre essa matéria num placar que nós tínhamos. Ao fim de uma semana eram muitas perguntas, mas só põem perguntas quem sabe a resposta. Então eles faziam um jogo muito competitivo. Nós acabamos com isso em pouco tempo, mas resultou bastante, em certa altura, porque quem não tem cachorro caça com gato. E nós o que sabíamos era muito pouco. Há 50 anos eu não sabia nada. Agora sei um pouquinho mais. Então, fazíamos esse exercício e no final da semana, quinta-feira melhor dizendo, nós sorteávamos 20 perguntas, e aplicávamos esse teste a todos. Era interessantíssimo, porque quem corrigia esses testes eram eles. Eles tinham as respostas, iam ver, trocavam as folhas e corrigiam-se uns aos outros. Mas não era ainda a aprendizagem. Isso era a capacidade de retenção na memória de curto prazo. Mas era um desafio. Depois fazíamos também a avaliação aferida. Ou seja, dado que o sistema impõe que haja ano, ciclo, etc., nós fazíamos uma corte, ok,
alguns alunos, uma amostra, não era preciso que todos fizessem, uma amostra de alunos de determinado ano, por exemplo, com 7 anos, supostamente estariam no terceiro ano, ok? Terceiro ano de escolaridade. Nós aplicávamos o mesmo teste que a Prova Brasil no Brasil faz para verificar se no conjunto dos alunos nós estávamos no mesmo nível de desenvolvimento ou não das outras escolas. E o resultado era incrível. Quando nós aplicávamos, era 100%, sempre 100%, todos sabiam tudo. Nós tivemos um aluno que com 6 anos, ouviram bem a idade, 6 anos, aprendeu tudo o que tinha de aprender do ensino fundamental, ou ensino básico português. 6 anos. Né? E estava a estudar os verbos irregulares em inglês, fazia equações de segundo grau com 6 anos. Porquê? Porque não há anos de escolaridade, é uma abstração. Começo logo a mexer, é uma loucura isto, eu não consigo entender como é que se continua a falar de sala de aula, de turma, de anos. É uma loucura, está tudo doido. Está tudo doido. Parou. Já estou a ficar exaltado e não vale a pena, pois não tenho desculpa nenhuma, dos meus 56 anos de decepções, pequenas e grandes traições, e hipocrisia, e falsidade ideológica, e corrupção moral, intelectual, farto disso tudo. Farto, eu peço desculpa. Já não tenho idade para ser politicamente correto. Gigi, não me faças falar mais, eu só digo disparado. Amigo Zé, já temos uma mãozinha levantada. Acho que, Rogério, bem-vindo, bom dia, boa tarde. Nós estamos falando sobre como sabemos que aprendemos. Está sendo a nossa construção de diálogo, tá bom? Se você quiser falar, é só abrir o microfone. Não gostaria? Não? Ah, foi só para dar um bom dia? O microfone está fechado. É um microfonezinho. O símbolo é de um microfoninho. Igual tem o símbolo da mãozinha. Aí, agora abriu. Okay. Eu quero saudar o professor Pacheco e vocês. Eu hoje tomei interesse, fiquei curioso em saber onde vocês andavam, porque eu estou tomando aqui um livro que o Pacheco conhece bem, A Escola com que Sempre Sonhei, e estava fazendo uma resenha da entrevista que ele concedeu, em função de umas palestras que eu estou gravando. Eu estou estudando esse problema da escola e acompanho a questão do professor Pacheco, né? E esse é um grande desafio. Então, eu agora estou aposentado, eu continuo estudando a escola e a pedagogia, entende? E que me angustia muito, e a gente precisa entender por que, tendo a escola da ponte com os resultados conhecidos, ela não se torna um paradigma, uma referência que mobilize, que o sistema mostre, entendeu? Pelo contrário, eu não sei ainda se a escola da ponte continua operando e com que dificuldades. Bom, aí eu entro com o conceito de instituição, quer dizer, a instituição, o instituído é uma coisa muito forte, né? É difícil você romper com ele, tá certo? Inclusive, eu estou estudando aqui agora o professor Francis Rambert, a perspectiva clínica, né? A questão da mudança, a questão do tempo desses processos. Mas muito obrigado, um abraço ao professor Pacheco e a todos vocês. Muito obrigado, Rogério. A tua pergunta é aquela que me fazem muitas vezes. Por que é que não há mais escolas como a Escola da Ponte? Ela provou a possibilidade de todo mundo, toda a gente aprender, e aprender o que precisa de aprender. A pergunta é por que é que o sistema reage contrariamente aos interesses das crianças, dos jovens, das famílias, da sociedade? Porque quando chegou a 1996, nós levávamos 20 anos já de projeto, foi um percurso feito de resiliência e sofrimento, e em 96 deram-nos toda a importância, o Ministério
disse que nós éramos a escola mais inovadora de Portugal. Uma avaliação externa mostrou que os nossos alunos eram os melhores quando iam para outras escolas, contrariamente ao que se dizia, etc. Então, Rogério, em 2025, eu irei publicar mais 12 livros, um por mês. O último deve ser um livro a muitas mãos, espero que participes. Mas o primeiro, de janeiro, aquele que vou lançar em janeiro, já agora o anúncio do lançamento vai ser em Vitória da Conquista. Vou lançar em vários lugares, num evento que o meu amigo António vai produzir. E esse livro vai chamar-se Porque Não Há Mais Escolas Como a Escola da Ponte. O segundo livro, o de fevereiro, vai chamar-se A Inovação Mata a Inovação. O terceiro livro, estes dois já estão prontos. Acabei há 2 dias atrás o segundo. Estou a trabalhar no terceiro. O terceiro vai chamar-se Mudança e Inovação. Obstáculos e Possibilidades. Os 3 primeiros são estes. Eu terei muito prazer em te dar um desses livros, Rogério, sobretudo o primeiro, porque ele fala da origem remota da Escola da Ponte. A Escola da Ponte, oficialmente, começa em 76, há 48 anos. Mas ela começou em 1968. Ou melhor, ela começou em 1951. Ou melhor, ela começou em 1927. Eu explico isso depois lá. A educação de uma pessoa começa 20 anos antes dela nascer. A aprendizagem começa mais ou menos pelo 6º mês de gravidez, ainda no útero. Nunca termina. Nunca termina. Conhecimento, sabedoria, ela nunca é alcançada. Então eu explico lá como foi que começou. Começou na Ilha dos Tigres. Mas isso está no livro, não vou repetir. Quando ele foi publicado em Vitória da Conquista e lançado, na 3ª semana de janeiro, aliás, ele deve ser lançado também em São Luís de Maranhão, em janeiro, mas ainda não sei. Vamos ver. Então, todos os meses vai haver lançamento de livros. Todas as semanas vai haver um debate público sobre os livros. E todos os dias vai haver um debate público sobre as cartinhas que eu escrevo. Porque elas incomodam o sistema. Porque eu não falo blá, blá, blá da teoria. Porque eu falo arrogantemente de uma praxis. De uma praxis que resulta, que provou ser possível. E todo mundo que não parte dessa prática para práticas melhores, nem vou dizer o que é. É tudo menos professor. A pergunta básica é esta, Rogério. Depois de nós termos conseguido que todos aprendessem tudo, e bem, quando eu falo de aprendizagem emocional, afetiva, tudo mais, não é só intelectual. Eu perguntava aos meus colegas, como é que vós trabalhais? Nós continuamos na sala de aula, dando aula, ok. E conseguem ensinar tudo a todos? Não, ninguém consegue. E a terceira pergunta era mortal. E ia descontinuar a fazer isso, sabendo que ia desprivar as pessoas de um direito fundamental, que ia desproduzir ignorância e desproduzir sofrimento. Vós continuais a dar aula? Valha-me Deus, onde é que nós estamos? Porque não há um juramento de Hipócrates na pedagogia? Só há para os médicos? Só há uma comissão de ética na engenharia? E na pedagogia? Se um médico mata fisicamente, esses professórios, esses auleiros, matam milhares todos os anos. Então é preciso chamar a atenção para que a responsabilidade não é do professor. Não é. Eu não estou a culpabilizar os professores. É desse sistema maldito, obsoleto, corrupto que nós temos. Veja, professor,
Eu tenho me dedicado agora a estudar isso. É um tema que vem me ocupando desde 1979, quando, em 80, a gente descobriu o Freinet. E eu estive lendo, você fala, desculpe eu falar com você, nossa idade Não, é não. parecida. Você fala do século XIX, mas a minha descoberta, agora, lendo a Didática Magna de Comênius, Século XVII. esse problema, né? Olha como ele abre a Didática Magna, solenemente. A arte universal de ensinar tudo a todos, um modo certo e excelente para criar em todas as comunidades, as escolas, etc, etc e tal. Bom, os princípios de tudo que se aconselha são extraídos da própria natureza das coisas. Primeiro, a verdade é demonstrada através de exemplos paralelos das artes mecânicas. Uhum. Segundo, a ordem dos estudos é disposta segundo anos, meses, dias e horas. Bom, eu nunca dei muita importância. Quando vocês chegam no capítulo 32, a proposta dele é a didacografia. Lá está o paradigma da escola. Todo mundo elogia Comênius, o grande Comênius, como se ninguém tivesse lido o capítulo 32. E esse modelo se amplia no século XVII para XVIII, com Lassalle, os irmãos das escolas cristãs. Rousseau levanta o problema, Pestalozzi, evidentemente, faz a sua pesquisa, um trabalho absolutamente fantástico, mas o Pacheco está atualizando o Pestalozzi no século XX para o século XXI. Ou seja, a força da instituição, do imaginário racionalista capitalista, é uma coisa muito forte. Eu interpreto assim hoje. Veja, Comênius antecipou, no século XVII, inspirado, contemporâneo que foi de Descartes e de Galileu Galilei, Weber, Taylor e Fayol. Ou seja, a escola se transformou numa indústria reificadora das pessoas, desumanizadora em nome de um humanismo. É assim que eu vejo hoje, entende? E aí eu vejo como é que o trabalho que dá para pessoas como Freinet, como Pacheco, como Paulo Freire, como Lauro Oliveira Lima, que foi para mim uma grande inspiração, tá certo? E eu mesmo vivi isso na própria faculdade de educação. Na medida em que eu comecei com esse discurso, com essa fala, eu passei a ser incômodo. Fui afastado da pós-graduação, por exemplo. Me dediquei aos alunos da graduação, né? E eu era o único numa faculdade de educação, no departamento de planejamento e administração, que falava em Freinet. E ensinava Freinet. Até que um belo dia eu descobri o texto do Rubem Alves, A Escola da Ponte. Mas é isso, professor, essa é a minha preocupação, eu tenho todo interesse em acompanhar o trabalho teu, o trabalho desse grupo aqui, com essas reflexões. Um abraço. Muito bom, José, muito bom. Quando eu conheci Freinet, ou melhor, quando eu conheci Freinet através dos discípulos de Freinet, eu fui para Paris, fui para a região da primitiva escola, que já não era a escola de 1921, e com os discípulos de Freinet, num grande encontro que eu tive em Paris, eu conheci também a Elise Freinet. Ela já tinha falecido e ele também, mas conheci através dos discípulos. E imediatamente se criou uma brecha entre mim e o movimento da escola moderna. Porquê?
Porque os doutores, não é, que nós temos, os PhDs, eles estudaram Freinet, mas não praticaram Freinet. E para eles era natural que continuasse a haver sala de aula com o professor sozinho. Não como aqui se fala em Paulo Freire, mas não se pratica Paulo Freire. Exatamente. Temos muito freiriano não praticante, como eu costumo brincar, que fazem educação bancária, lógico. É uma loucura. Mas o que eu te queria dizer, no século XVII, efetivamente, esse monge chamado Comenius, ele antecipa em 2 séculos o início da Escola da Modernidade. Mas a Escola da Modernidade, como sabes, surge na Prússia Militar, na França dos Conventos e na Inglaterra da Primeira Revolução Industrial. Portanto, ela tem origem em tudo aquilo que não deveria ter origem. O que acontece é que há grandes pensadores ativos, que não basta teorizar, que tentaram realmente fazer. Vou dar só 3 exemplos. 3. Só 3. Ou melhor, 4. Vou dar 4 exemplos. Primeiro exemplo. Louise Michel. A grande Louise Michel. Grande professora, grande ativista social. Ela foi condenada à morte. Escapou, foi para o degredo, que ela queria morrer com os companheiros, da Comuna de Paris. E foi uma vítima, fizeram-lhe a vida um inferno. 1900 e poucos, Ferrer e Guàrdia, na Catalunha. Ela era diferente, criou escolas diferentes, atualizou a proposta de Comenius. O que aconteceu? Armaram-lhe uma cilada, mataram-no em Montjuïc, fuzilaram-no. Vamos um pouco mais adiante. Adolfo Lima, português, 1915. Adolfo Lima foi um dos maiores representantes do movimento da Escola Moderna. Movimento da Escola Nova. O que aconteceu? O Salazar mandou-o para o Tarrafal para ficar tuberculoso, morrer. Ainda voltou à pátria, mas... Mais um exemplo. E este vai ser desagradável para algumas pessoas. Quando se fala de Rudolf Steiner, não se percebe que há outros personagens no meio disto, como Martin Buber, como Blavatsky, como Bessin, da antroposofia. Quando o Steiner quer pôr em prática a sua proposta de escola antroposófica, há um dono de uma empresa, de uma fábrica, a fábrica de tabacos Waldorf, que o acolhe, porque quer que os seus funcionários saibam ler, para poder utilizar bem as máquinas, que os filhos também aprendam a respeitar a padronização do tempo, tudo aquilo que a primeira Revolução Industrial propunha. O que aconteceu? Ele reagiu. Foi envenenado. Morreu envenenado. Por que é que não se fala disso? Mas agora, 1960 e... já não sei quantos. Brasil. Anísio Teixeira é atraído ao Rio de Janeiro a pretexto de ir tomar o seu lugar na Academia de Letras. O que é que fazem? Matam-no. O que aconteceu com Freire? Exílio. Darcy, exílio. Lauro de Oliveira Lima, privado de trabalhar, preso, e nunca abandonou o Brasil. Eu conheci o Lauro, estive em casa dele com ele, pouco antes de falecer. Era um homem extraordinário, como outros que o Brasil tem, e mulheres. Niso da Silveira, o que acontece? O Vargas manda para a prisão. Querem mais um cortejo de sofrimento, de martírio? Eu devo ao professor razoável que eu fui, ao Lauro de Oliveira Lima, que eu fiz um curso no começo, na segunda metade dos anos 60. Ele, a partir do Ministério da Educação, era o governo Goulart, criou um programa CADES, Campanha de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento do Ensino Secundário. Então, ele fez um programa que contratava as universidades que quisessem seguir o programa que ele elaborou com a turma dele lá no Ceará,
E esse curso tinha 2 disciplinas. Uma de psicologia, na época chamava-se psicologia genética. Ele estava introduzindo as ideias de Piaget no Brasil. E a outra era a disciplina que cada professor ia ensinar. No meu caso, a língua portuguesa. Os professores tinham que ensinar o conteúdo e a própria didática. Então, foram cursos extraordinários, e ele marcou a vida do ensino secundário a partir desse curso. E que deu origem àquilo que eu chamo o maior dos livros de pedagogia, Escola Secundária Moderna. Ah, eu tenho ela aqui comigo como uma... Pois é. Estou resgatando no que eu estou escrevendo, exatamente, resgatando essas figuras, é que eu estou construindo aqui em paralelo ao seu trabalho, sem a sua... Mas ele vai mais longe. Lauro é um visionário. E em 1966 publica um livro fabuloso, pequenino, que se chama Escola para a Comunidade. Uhum. Eu fico espantado como é que se continua a falar de comunidade de aprendizagem, chamando o pessoal lá do Ramon Flecha, da Catalunha, como é que se... Ai, meu Deus, eu não posso continuar. Não posso. Porque... Olha, Rogério, vou fazer-te uma proposta. Tu, o Helder e outros, participar daquilo que eu chamo o Círculo de Estudos Eu acredito que ele... Olha, professor, eu estou todo interessado. Será um prazer muito grande, porque eu estou aqui numa atividade bastante solitária. Estou gravando, meu filho agora cismou que eu tenho que gravar, então eu estou gravando algumas falas. Mas será um interesse muito grande em dar a minha contribuição. Então faz-me um favor. Faz-me um favor, Rogério. Sim. Dás o teu contacto à Zizi. A Zizi é a pessoa que, enfim, faz um trabalho excelente de coordenação. Se puderes enviar-lhe o teu celular e o teu e-mail, depois eu com a Zizi, com o Helder e com mais alguns, o Léo e tal. Você tem o meu WhatsApp. Ah, é? Mas manda de novo, manda-me de novo, então. Pode mandar para o WhatsApp. Tá bom. É que são tantos que eu perco. Zizi. Onde é que está aqui a mensagem? Eu não estou achando. Rogério, está nessa... É um quadradinho que tem alguns risquinhos. Ok, achei. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Pacheco. Nada, então. Bom, estamos nessa construção do diálogo que, como sabemos quando aprendemos, né? Então, quem mais gostaria de falar sobre essa questão também, ou trazer algumas reflexões? O amigo Zé respondeu essa questão com relação à pergunta que eu tinha feito também, que como que nós podemos perceber essa evidência da aprendizagem que sabemos que aprendemos, né? Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre não só as crianças, mas os adultos, que eu percebi que como sabia que tinha aprendido, começando por mim e também percebendo no próximo, pela construção dos valores. Quando eu via que aquele valor ele estava estabelecido, ou seja, uma pessoa falava, por exemplo, ou uma criança, ou um adulto, falava sobre a construção da empatia. Aí falava sobre esse valor. Mas na hora que a pessoa agia, na ação da pessoa, na relação com o outro, ela não conseguia desenvolver essa empatia. Então eu via que a pessoa não sabia ainda que tinha aprendido essa construção, porque ela ainda não conseguiu desenvolver essa construção na prática. Só que eu percebo que para isso ocorrer, é necessário trabalhar vivência. Hoje em dia, com essa construção da teorização, de você perceber que toda a construção de aprendizagem está muito focada no ensino e não na aprendizagem, ou seja, é uma didática, é uma construção teórica, fica perdido o processo vivencial. E nós desenvolvemos a aprendizagem pela construção vivencial. Quando nós aprendemos, nós não falamos, olha, estou aprendendo, escrevendo isso ou aquilo. Nós construímos pela nossa vivência
E essa vivência constrói valores, que são valores que ocorrem por relação, né? Então, quando eu percebia com as crianças e falava com elas, vocês sabem o que é empatia? Como funciona a construção da empatia? Aí elas questionavam, empatia é a gente perceber o outro, é a gente ter uma construção com o outro. Mas como percebia essa empatia na prática? Quando uma criança conseguia perceber que a outra não estava bem e ela se colocava à disposição, né? Olha, posso te ajudar, posso fazer alguma coisa por você. Aí surgiu um outro valor que estava correlacionado à solidariedade. Então, como sabemos que aprendemos, para mim, está muito correlacionado a essa construção de valores. Porque o valor, ele também está correlacionado à aprendizagem. Por exemplo, a lógica. Quando a criança consegue ter uma lógica daquela construção, ela está trazendo uma evidência de aprendizagem em como ela construiu o saber dessa aprendizagem. E isso nós conseguimos relacionar muito pela matriz axiológica, porque pela matriz axiológica nós podemos ver como, pela matriz, aqueles valores estão sendo desenvolvidos pelos princípios, que é a carta de princípios, e que eles se correlacionam com os acordos de convivência. Então, para mim, o como sabemos que aprendemos está correlacionado a saber, nós estamos conseguindo nos relacionar? Quanto que nós estamos conseguindo nos relacionar? Com quem? Como? Por quê? Então, todas essas perguntas ajudam a perceber essa evidência da aprendizagem, porque matemática é uma questão muito interessante. Muitas crianças tinham muita dificuldade de matemática, mas elas tinham aula de reforço, elas tinham os melhores professores, e os pais não estavam entendendo por que elas não estavam aprendendo a matemática. Então, elas tinham muita dificuldade de soma. Aí eu fiz um exercício com elas dentro de uma construção. Então, como é que vocês podem perceber o que é matemática? Matemática é a gente fazer o cálculo. Eu falei, é cálculo a matemática? Mas o que é você somar? Só tem você aqui? Não. Tem mais pessoas, tem mais crianças. Então, vamos somar. Quantas crianças tem aqui? Isso é soma? É perceber que existem outras crianças? Sim, porque você não está sozinho, você está somando a construção a outra pessoa. Então, a matemática, ela ocorre pela construção da vida. Nós não percebemos a matemática pelos números, nós construímos a matemática pela vivência, pela construção de relação. E isso nós conseguimos perceber quando aprendemos. Quando as crianças percebiam, então eu entendo matemática, eu sei somar, eu não estou sozinho, existem outras pessoas, existe mais um, mais dois, mais três, mais quatro, existe também a relação com os animais, as plantas, tudo isso é uma soma. Então, eu queria trazer um pouquinho essa reflexão, né, que se identificam ou se representam por valores. E esses valores, eles trazem essa evidência de aprendizagem, porque nós não estamos emitindo, nós então, eu não estou conseguindo, aqui a minha internet está muito ruim. Vocês conseguiram me ouvir? Um bocadinho. Os últimos 2 minutos, não. Os últimos 2 minutos, não. Mas, O finzinho cortou bastante. A internet aqui está muito ruim. Desculpa, é chuva, não tem como resolver. Agora vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Sim? Tá. Então, só vou terminar a última colocação dos 2 minutos. Eu estava falando que ocorre pelos valores. Como sabemos que aprendemos, pelo menos que eu percebo com as crianças e com os adultos, é pelas suas construções de valores. E esses valores ocorrem pela relação. Então, nós sabemos que aprendemos quando nós estamos integrados com a construção que nós fazemos, por meio da vivência. Quando as crianças, por exemplo, aprendem a somar, elas aprendem a somar não calculando a soma, mas elas aprendem a somar quando elas percebem que elas não estão sozinhas no ambiente. Elas têm mais pessoas no ambiente, ela tem seres ali. Então, isso é a matemática da vida, está construído na base vivencial, que com
a avaliação que nós temos hoje em dia voltada mais ao campo técnico, nós perdemos muito da construção da relação humana, que é a verdadeira aprendizagem, porque nós nos formamos como seres humanos para aprender, e aprendemos para nos formar como seres humanos. Então, se essa formação ela está focada numa construção mais técnica, ou numa construção que você consiga evidenciar por uma forma resultante de competição, ou de que você consegue, você teve sucesso naquilo, isso não demonstra o processo da aprendizagem, porque você só está vendo a construção da resultante, e não o valor que constrói essa vivência, como crianças com dificuldade em matemática, que aprendem pela construção do valor, e não porque eu tenho que aprender matemática. A matemática está em mim, ela é viva em mim, ela é uma construção vivencial daquilo que eu estou aprendendo. E assim todos os conteúdos e disciplinas. Então, vejo que esse foco de como sabemos que aprendemos está correlacionado no que estamos aprendendo, o que somos, o que construímos em nós. Se começamos por aí, nós podemos evidenciar a aprendizagem do que estamos sabendo, porque o que estamos sabendo não é o que solicitam que nós dizemos que estamos sabendo, mas sim quem nós somos. Nós não temos como mostrar quem nós somos, como é que eu posso dizer, desconectado da nossa realidade de ser. Então, traria essa reflexão mais sobre como sabemos que aprendemos, porque quem somos? Aí nós sabemos que aprendemos, mas para saber quem nós somos, nós temos que nos conhecer e conhecer quem são as pessoas que estão conosco. Aí nós temos essas integrações dos círculos de vizinhança, nós temos a integração da matriz axiológica, da carta de princípios, do acordo de convivência. Então, é isso que eu falei nos últimos 2 minutos, só para integrar. Mas eu vi que o Helder está com a mãozinha levantada também. Gente, bom dia, boa tarde. Meu som chega bem a vocês? Sim. Tá, eu gostaria de celebrar esse momento, né? Acho que é um momento importante aí para falar como se aprende e o que é uma aprendizagem, né? De fato, merece esse nome. Eu vejo que a base está nos valores, porque quando nós conseguimos estender, né? Como diz o Brunner, né? Estender o conhecimento para outros contextos, para o outro, quando a gente consegue falar com uma criança de 6 anos ou um senhor de 70 anos sobre o que estamos aprendendo, como conseguimos colocar isso em outros contextos, na cidade, no bairro, em casa, o que estamos aprendendo, a gente consolida o conhecimento. E aí vem uma preocupação grande que eu tenho em relação, não apenas o que é uma aprendizagem, de fato, mas o que é o conhecimento, porque quando falamos desses 5 fatores aí, né, a diversidade, significativo, autonomia e outros 2 fatores que aqui me fogem agora aqui na mente, falamos da construção de um conhecimento. E quando estamos observando as ciências da educação, a gente percebe que ela está dando as bases de um problema de construção do conhecimento acontecendo em outros campos de saber. E que não está havendo uma inovação, uma construção de conhecimento. Está havendo uma reprodução de informações. Eu sou do campo da educação e do campo da psicologia. Eu percebo que o sectarismo das informações nesses campos de construção de saberes estão impedindo as pessoas a se desenvolverem, a construírem algo, um conhecimento a partir das nossas necessidades. Ou seja, é uma crise de valores. Ou seja, o que estamos fazendo na universidade? O que estamos fazendo nas escolas? O que estamos fazendo em relação a um projeto de que somos como seres humanos? Há uma crise em relação ao conhecimento. E eu estou muito agradecido de ouvir participar desse momento aqui com vocês, porque isso me fortalece nas bases do que tem realizado com as pessoas. Eu vejo que nada melhor do que a gratidão que eu tenho de ser professor, de estar com as crianças, de estar com os aprendizes, independente da idade que seja, para estar exercitando esses critérios, essas referências do que é uma verdadeira construção do conhecimento. Então, eu acho que a gente se encontrar aqui e colocar esse elemento na prática, né, esse ensinamento na prática, é de fundamental importância, né, para que a gente sobreviva, né, enquanto, de fato, educadores. É isso. Obrigado.
Então, agradecida as reflexões também, mas alguém gostaria de fazer? Olha, o Rogério levantou a mão. Sim, Rogério. Rogério, o áudio está fechado. Tem que apertar naquele microfoninho. Às vezes, agora sim. Obrigado. Há poucos dias eu fui convidado para alguns colegas decidiram publicar um trabalho meu sobre a CAPES. E aí eu fui convidado para uma fala na Faculdade de Educação, num evento comemorando os 50 anos de pós-graduação em educação. Eu fiz uma fala que não repercutiu muito bem. Veja, para que serve pós-graduação em educação? Para que serve uma pós-graduação em educação que não parte da escola e que não trata de procurar resolver os problemas da escola? No começo dos anos 50, o Anísio Teixeira publicou um dado sobre a mortalidade escolar. Esse era o tema da época, mortalidade escolar. Entravam no primeiro ano 1.000 alunos, chegavam no quarto 200. Bom, desses 200, dali a 4 anos, sobravam 80. E depois de 3 anos, desses 80, sobravam uns 10. Não melhorou muito a situação da educação escolar brasileira nos anos 70. Então fica todo mundo quebrando cabeça, mas acontece uma coisa trágica, Pacheco. O curso de pedagogia não ensina pedagogia. Ninguém ensina a obra e a metodologia Freinet. Numa faculdade com 100 professores, eu era um teimoso que falava. E hoje, esse livro, A Escola com que Sempre Sonhei, era leitura obrigatória, é o ponto de partida. Tudo isso que eu não guardei o nome da colega ali. Zizi, Rogério, Zizi. Vivi, veja, tudo isso parte da pedagogia, da relação. Então, é tudo o que está aqui. Você parte da educação, a instrução é uma coisa subsidiária, mas a nossa escola está sentada na instrução, na didática supostamente científica. E essa dimensão humana, que é a questão que é o tema de estudo desse grupo, a humanização da escola, a construção da escola humana e ética. Essas questões não estão no centro. Foi muito interessante, porque na mesa estava a presidente da CAPES e o professor responsável pelo grupo de consultores e especialistas de educação que assessoram a CAPES. Eu vi que ele ficou muito balançado, porque gasta-se dinheiro em curso de formação de professores, onde não se ensina o fundamental. É uma tragédia o currículo e a programação da formação, entende? Então, eu penso, o que me preocupa muito seria, Vivi e Pacheco e todos vocês, um espaço onde os professores que estão sozinhos na escola encontrassem parcerias para, pelo menos, manter a vida. Eu acho que há muita gente tentando fazer coisas boas na escola, sozinhos, entendeu? Se a gente pudesse fazer uma rede dessas pessoas, né, incentivá-los e estimulá-los. E aí sim, aí vão entrando essas considerações, na medida em que eles vão levantando as questões, Vivi, né, como avalia, né? Eu achei muito interessante, por exemplo, né, como é que na Escola da Ponte fez a avaliação para saber que os alunos, o que as crianças realmente aprendem. São coisas absolutamente novas. Tá certo? Então, eu fiquei muito entusiasmado que o Pacheco é a reencarnação do Pestalozzi.
Eu acho, mas são as figuras raras, entendeu? Que é o fundamental. Tá bom. Olha, em relação à formação, Rogério, na década de 80 para 90, eu pertencia àquilo que se chama o INAFOP, Instituto Nacional da Formação de Professores. Nós recebíamos pedidos de criação de cursos de formação de professores e íamos à faculdade ver se correspondia àquilo que... E começámos a rejeitar muitos deles porque eram pessoas que sabiam muita teoria, mas não sabiam nada de chão de escola e, portanto, não poderíamos permitir que aquela formação continuasse. Bom, o INAFOP durou menos de um ano. Extinguiram o sistema. E já agora, para concluir, que já passa do meio-dia, no Brasil, nós em 2025, nós vamos fazer 3 coisas. Regenerar o sistema, porque ele é corrupto. Humanizar a relação. E instituir uma nova construção social de aprendizagem. Eu não estou a falar dos desejos para o ano que começa. Desejos que nunca se concretizam. Eu estou a falar daquilo que vai acontecer a partir de 1 de janeiro. E eu espero que estejas connosco, Rogério. Aliás, que todos estejam connosco. A Paula Gaspar em Portugal, etc. Não é? Que estejam todos. Porque vai acontecer. Ficar em paz. Um bom fim de ano. E um melhor começo. E haja 365 natais em 2025. Foi muito bom ter voltado a encontrar com vocês hoje. Muito obrigado. Isto ficou gravado, não é, Zizi? Então, sim, amigos. Gostaria depois de receber também, porque são documentos que vão ficar para a posteridade. E agora, eu até sugiro que, professor, desculpa te fazer uma parte, mas que é importante, concito a todos a compartilharem esse vídeo com seus amigos, trabalhar um pouco essa ventilar essas boas ideias aqui para a prática. Obrigado. Então, Zizi, envia o vídeo para todo mundo, mesmo para aqueles que não vieram hoje. Amigos daqui, está no YouTube e está em todas as redes, tá? Então, todas essas formações estão em todas as redes, mas serão compartilhadas com todos sim, tá bom? Tu sabes que eu sou um semi-analfabeto digital. Sou analógico até morrer, portanto, preciso de algumas indicações para ter acesso, não é? Namastê. Feliz ano novo. Gratidão. Muita luz a todos e a todas. Um bom final de realização, um bom começo de ano. Excelente ano 2020.